Bom dia a todos e todas. Eu queria enaltecer esses encontros, têm sido muito ricos, de muita troca com os colegas do nosso setor, enfim, transito em outros setores do Ministério Público. Falar sobre saúde mental hoje em dia é muito importante, desconstruir estereótipos, desconstruir estigmas que a doença mental abarca. Com conhecimento, com troca de ideias, isso vai se diluindo e vai nos afastando do preconceito, né? O tema de hoje me lembrou um pouco quando eu estava começando. Eu sou da segunda turma da Fundação do Ministério Público. Quando eu me formei em Direito, eu fui a segunda turma. E agora, no final do ano, me formo em Psicologia. No início da minha graduação em Psicologia, lá pelo segundo ou terceiro semestre, quando a gente se deparou pela primeira vez com o DSM, que é o Manual Diagnóstico, e vimos as patologias pela primeira vez, assim, eu lembro que eu olhava e falava, eu tenho isso. Isso faz... Eu tenho essa característica. E será que eu sou isso? Aí, tanto no transtorno de humor quanto de personalidade, né? Depressão, bipolaridade, nos transtornos de personalidade que a doutora vai abordar hoje. Quando tu começa a observar e ler, tu fala, não, eu tenho isso, eu sou isso. Então, eu achei muito interessante o tema que vai ser abordado hoje, por isso, né? Para a gente entender que, como diria o Caetano Veloso, de perto ninguém é normal, mas o quanto que isso vai transpor, né, essa linha e se tornar um problema, se tornar uma patologia que exige um tratamento seja terapêutico ou farmacológico. Então, hoje nós vamos contar com uma palestra da doutora Carmen Van Gartner-Welter. Ela é analista do Ministério Público Psicologia, é nossa psicóloga. A doutora Carmen é doutora pela Faculdade de Coimbra, né, pela Universidade de Coimbra, em Portugal. E é um prazer estar aqui com a doutora Carmen, que foi minha professora de Psicologia Jurídica também, lá na FMP. Nos reconhecemos hoje. Então, assim, para mim é um momento muito especial. E com a palavra a doutora Carmen, então. Obrigada, bom dia a todos e todas. É sempre um prazer estar aqui, a gente poder conversar, então, sobre esse tema, né? E ontem mesmo eu ainda estava falando para o Rodrigo, né? A ideia é que isso possa ser uma conversa mesmo, né? Assim, e a ênfase, vocês vão ver assim, embora a gente vai avançar para a patologia, enfim, mas são nessas características onde a gente acaba se reconhecendo, né? Assim, bom, mas como é que eu sei se isso é um problema ou não é um problema, né? Se eu tenho que tratar, se não tenho que tratar, como é que é, né? E aí o Rodrigo deixa eu dizer que não é só, né? Acho que todo mundo que é da área da psi, né? E mental, enfim, quando a gente começa a estudar psicopatologia, a gente passa por todos e acha que tem todos. Assim. Sempre uma característica a gente acha ali, né? Enfim, então vamos conversar, né? Eu preparei só um material de apoio, assim, e depois a gente abre para as conversas, tá? Então, vou passando aqui, né? Então, o que é? Vamos começar, enfim, né? Deixando mais claro, assim, o que é a personalidade, afinal, né? A personalidade é uma organização de traços, de características, né? De formas de ser, pensar, agir e sentir, né? Então, são padrões como a gente costuma sentir as coisas, como a gente costuma pensar sobre as coisas, reagir sobre as experiências aí, as situações do mundo, né? E são padrões recorrentes e consistentes, né? Só voltando ali assim, né? Se sabe que na organização da personalidade de cada um, né? O que diferencia cada um de nós de todos os outros, né? Então, né, a questão etiológica tem a ver com uma combinação de fatores, uma interação, né? De fatores genéticos e ambientais. Bom, o que são esses traços características, né? Eu trouxe alguns exemplos, né? A gente pode, né,
podemos encontrar vários, né? Se vocês abrirem a internet, hoje em dia tem teste de personalidade de tudo, tem uns que eu nem conhecia, assim, assim. Mas, enfim, né? Mas, de qualquer forma, por exemplo, né? A gente tem pessoas que são mais extrovertidas, outras são mais introvertidas. Tem pessoas que são mais curiosas e outras que são mais conservadoras, né? Tem pessoas que são mais reservadas, né? E tem pessoas mais expansivas, né? Então, é assim, me lembrei até que eu brinco, né? Porque tu pode ser aquela pessoa que ama andar em montanha-russa, ou tu pode ser aquela pessoa que fica do lado de fora vendo os outros andarem na montanha-russa, né? Então, isso é o jeito de a gente sentir, reagir e se comportar no mundo, nas relações, né? Nos mais diversos ambientes. Bom, não saiu ali, tinha uma frasezinha que era quando é um problema. Vamos lá, né? Bom, quando é que é um problema, então? A principal questão aqui é isso, assim, todos nós vamos identificar características e nos identificar, né, assim, o problema é quando, especialmente quando há uma rigidez, como quando são características que são inflexíveis, as pessoas sempre se comportam daquela mesma forma em variados contextos, né, tanto no trabalho, nas relações familiares, nos relacionamentos íntimos também, né? São características, então, mal adaptativas, né? Que não ajudam a pessoa a se desenvolver, né? E que causam tanto sofrimento subjetivo, podem causar ou não, mais ou menos, né? E também um prejuízo funcional, assim, né? Em especial a gente enxerga são nas relações interpessoais, mas aí com um impacto tanto na vida pessoal e familiar da pessoa, quanto no próprio ambiente de trabalho, né? Então, eu procurei daí trazer, né, agora aqui para vocês, justamente selecionar algumas dessas características, né, dos chamados transtornos de personalidade, né, para a gente conversar e ver como é que a gente pode enxergar isso no dia a dia, né, no ambiente de trabalho, em casa, na academia, enfim, na escola do filho, né? Bom, então, assim, aqui a definição, né, de transtorno de personalidade, que é um padrão, então, persistente, né, ali embaixo ainda está colocando difuso e inflexível, né, da experiência interna, da forma de sentir, pensar, né, e do comportamento, da forma de agir, né. Começa na adolescência, em geral, ali, né, final da adolescência e início da fase adulta, e é algo estável, são aquelas pessoas que a gente olha e diz assim, sempre o fulano foi assim, né? E causa um sofrimento ou prejuízo. Né? Aqui a definição do DSM-5, que é, né, mais basicamente o que eu expliquei antes, né? Um aspecto importante é que esse padrão, essa forma de ser e tal, né, e agir, enfim, esse padrão, ele não é resultado, não é mais bem explicado por outro tipo de transtorno, né? E também não como consequência de um estado, por exemplo, de intoxicação ou um estado de uma doença, né? Neurológica, por exemplo, né? Enfim, o DSM-5 divide em 3 grupos. O primeiro, o grupo A, seriam os que eles agrupam como os esquisitos e excêntricos, que são os paranoides, os esquizoides e a personalidade esquizotípica, né? O grupo B são o que costumamos chamar das personalidades mais imaturas, né, que são os dramáticos, emotivos ou erráticos, imprevisíveis, né, que é o antissocial, o borderline, o histriônico e o narcisista. São aqueles que popularmente a gente acaba lidando mais ou tendo mais acesso, até porque são transtornos onde o impacto para fora nas relações costuma ser grande. Né, assim. E, por fim, o grupo C são os ansiosos e medrosos, né, que são os evitativos, a personalidade dependente e o obsessivo compulsivo, né?
Hoje eu vou me deter aqui. Isso aqui precisaria de, sei lá, no mínimo um mês inteiro para falar, né? Assim, e aí teria que chamar um colega psiquiatra para, né? Assim, enfim, esmiuçar questões diagnósticas. Portanto, não foi a minha ênfase aqui, tá? A minha ênfase é a gente conversar e descrever algumas dessas características. E eu selecionei o grupo B dos imaturos, né? Porque são os que mais facilmente a gente acaba tendo relação, contato, né? Porque lá o esquizoide ou o evitativo acaba ficando mais em casa, mais reservado, né? Claro que muitas vezes a gente também se relaciona e identifica, né? Mas esses são os mais frequentemente que a gente encontra nos ambientes aí, né? Então, vamos começar pelo narcisismo, né? Bom, primeiro vamos deixar claro que o narcisismo é uma característica que faz parte da saúde mental, ela é necessário para a constituição da autoestima e do amor próprio. A gente precisa ter algum grau de narcisismo para levantar, para se arrumar, para tomar banho, né, enfim, para se relacionar com as pessoas, para ir no supermercado, para fazer atividade física, né? Então, a gente tem que ter um mínimo de cuidado consigo, né? Que é o que a gente chama do narcisismo saudável, né? Assim, de novo, né? E que ele é importante, né? Para fazer boas escolhas, para a gente se defender de situações abusivas, injustas, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado consigo. De novo, o problema é o excesso e a rigidez, né? Que então aí é que vai se constituir uma patologia, um transtorno, né? Bom, o mito de Narciso, ele já é bem conhecido também, né? Vem da mitologia grega. Narciso era um guerreiro, um herói da Grécia, e diz que ele era muito belo, né? Um jovem belíssimo e com muitas pretendentes que ele recusava todas, porque ele nunca achava ninguém à altura dele. E um dia ele vai às margens de uma lagoa, enfim, e vai beber a água e ele se apaixona pela imagem, né? E acaba que ele não sai mais dali, né? E acaba definhando ali, né? Morre de fome, definha, né? Vamos dizer assim, afogado na própria imagem dele, né? Daí que vem o termo de narcisismo também, e aí que também esse mito, acho que ele espelha bem a questão da doença, né? O que é uma doença? Quando isso vira o ponto central e é inflexível na vida da pessoa, né? Então, o DSM-5 destaca que o narcisista, quem é o narcisista, né? Assim, as principais características seriam a grandiosidade, a necessidade de admiração e a falta de empatia. Vocês vão ver, inclusive, que alguns transtornos, eles compartilham características, né? Assim, e isso é bem possível, né? Assim, e aí tem os critérios diagnósticos do DSM-5 que tem que atender, né? Tem que fechar 4 de 9 critérios, né? 3 de 5 e por aí vai, né? Mas, como eu disse para vocês, a minha ideia é que a gente ficar mais numa abordagem descritiva, né? Então, quem é o narcisista? Como é que a gente pode se dar conta ou identificar na gente mesmo, né? Ou até, às vezes, a gente está em contato com uma pessoa assim, né? A gente vê, começa a ficar mais atento, mais observador, né? E se dá conta que, podemos estar diante de uma pessoa narcisista em demasia, né? Então, é uma pessoa que sempre se julga superior e melhor que os outros, isso é uma necessidade do narcisista e da pessoa com um transtorno narcisista, né? E aí ela acha que porque ela crê que ela é superior, né? Que ela merece uma atenção especial e que tudo que ela faz tem que aplaudir, bater palminha e merece, né? Uma expectativa de um sucesso ilimitado, né? Isso é um aspecto, deixa eu até colocar assim, já de saída, assim, isso é uma organização defensiva. Por trás disso, né, num núcleo mais profundo, o que a gente encontra é uma pessoa com uma autoestima muito danificada e que se sente, na verdade, o contrário disso, muito inferior.
né? Mas para chegar nisso, o narcisista tem que ir para uma sala de terapia, né? Assim. É uma pessoa, então, arrogante em demasia, né? Por vezes é sedutor e explosivo, né? E são aquelas pessoas que a gente olha e diz assim, para conviver a gente tem que dar um desconto, assim, lá vem fulano, né, de novo, se achando, ou, enfim, contando dos seus sucessos, enfim, né? Então, e a gente entende que muitas vezes, não é nada contigo, tudo ele é assim mesmo. Então, isso sempre é algo que a gente, quando a gente está nesse modo, opa, o que temos aqui, né? Ele gosta, então, de exibir o sucesso, o desempenho, a inteligência, o dinheiro, o poder, né? Assim, costumo dizer, comprei um carro de 250 mil reais, assim, nossa, fiquei, enfim, né? Teria diversos exemplos aqui, né? Estou preocupada em não ocupar todo o tempo aqui, né? Aproxima-se de pessoas que julguem importantes e bem-sucedidas, são aquelas pessoas que acabam escolhendo só pelo currículo. E aí, isso é muito comum a gente ver nas escolhas dos médicos, inclusive, terapeutas, né? E aí, às vezes, caem frias, né? Porque o currículo não necessariamente diz como a pessoa se relaciona, né? Assim, como é que ela ouve, o quanto ela é atenciosa, né? Então, estão sempre buscando as pessoas da vanguarda ou de ponta. Não consegue se colocar no outro, que não tem empatia, né? Assim, é uma incapacidade, na verdade, de enxergar e diferenciar que o outro é uma pessoa diferente dele, assim. Então, por extensão, ele acha que o outro sente o que ele sente, pensa o que ele pensa, e não percebe, como se ele não percebesse o outro, né? Trata os outros por isso mesmo, com rispidez, grosseria, desvalor, né? Adora dar ordens, né? Costuma, né, isso, não dividir os créditos num trabalho coletivo, né? Fica ao centro do trabalho e esquece de agradecer, de, né, mostrar a participação de todo mundo, né? E numa conversa, costuma, então, tomar decisões centradas nos próprios interesses e bem-estar, né? E numa conversa isso é muito interessante, porque a gente percebe logo, às vezes tu liga, oi fulano, tudo bem? A pessoa diz, oi, tudo bem. E aí ela desengata a fala dela, no que ela se ocupou, no que ela está preocupada, como é que é. Passado, sei lá, 10 minutos a pessoa não perguntou de ti ainda, né? Assim, o assunto vai ser sempre sobre ela. O assunto vai ser sempre sobre ela. E aí tu respira e diz, às vezes quando termina esse tipo de telefone, tu, não, tá, liguei só para saber como tu tá. E desliga, assim, né? Porque a pessoa nem se dá conta, mas é isso, ela fala só de si. E aí ela não tem interesse em assuntos alheios aos dela, né? Nas relações pode ser uma pessoa muito manipuladora, né? Então, às vezes, ela faz o outro se sentir especial, escolhido e tal, para obter alguma vantagem. Pode fazer chantagem emocional, né? Inclusive nos parceiros, né, de relacionamentos afetivos, suscitar culpa no outro, né? E costuma ser passivo-agressivo, porque daí ele não é a pessoa que agride explicitamente, né? Ele vai ficar na posição de vítima, né? Depende de validação externa, né? Está sempre procurando reassegurar isso, né? Então, ele se sente inseguro quando ele não tem... mas tu viu se gostaram mesmo, mas aplaudiram, mas tu tem certeza, né? E é uma pessoa que, quando comete algum erro, algum fracasso, ela não costuma se responsabilizar pelos seus próprios erros, né? E atribui aos outros. Isso até a gente, quando no trabalho, em situações essas de... enfim, a nossa experiência lá muito com a infância e tudo, e daí tu vai conversar com o pai ou uma mãe com uma situação de negligência, sempre os outros são, ou abuso, né? Não, mas foi a fulaninha que fez isso, foi não sei quem que fez isso, assim, a pessoa não se responsabiliza por nada, né? E se coloca como vítima e injustiçado. É uma pessoa extremamente sensível a críticas e reage com raiva, às vezes, né? Atacando o outro e internamente pode ficar ruminando, né? É comum, então, comorbidade com outros tipos de transtornos, né, mentais e afetivos, a depressão, a ansiedade, né, porque
e outros transtornos de personalidade. Não esqueçam que dentro dele tem uma pessoa extremamente insegura, né? Não costuma buscar ajuda terapêutica, porque julga que está tudo bem com ele, né? Em geral, são as pessoas que estão à volta que se incomodam e começam a se queixar, né? E se ele tem alguma abertura, talvez ele vá chegar numa sala de terapia. É uma baixa autocrítica. Total, né? Aquelas pessoas que a gente diz, mas não tem crítica nenhuma, impressionante. Acho que estão agradando. Às vezes, não consegue reconhecer. Nem pensam que alguma coisa pode estar errado, jamais passou na cabeça da pessoa. E comportam-se assim desde sempre, com todos, né? Em todos os ambientes, né? E aí a gente é que tem que aprender, quando é uma situação onde a gente não tem o que fazer, né? Assim, aprender a manejar, regular a expectativa e tal, e é assim, né? Só já fazendo um ganchinho, assim, as terapias que têm se mostrado eficazes, hoje tem bastante estudos com a TCC, né, com a terapia cognitivo-comportamental, e também com as terapias de orientação psicanalítica, né, assim, que são terapias que vão tentar abordar justamente essas formas de ser, pensar e agir das pessoas. Aí eu trouxe um exemplo, isso era um pai de uma menina, de uma filha que ele não tinha visto ao nascer e não tinha visto mais, né? Assim, e aí, aos 3 anos de idade, isso é a autobiografia da filha, que escreveu depois, né? Ele chegou e se apresentou para a filha, e quem contou isso foi a mãe, disse a menina, né? Assim, mas eu trouxe mais como um exemplo, né? Tu sabes quem eu sou? Né? Assim, eu sou uma das pessoas mais importantes que alguma vez tu vais conhecer na tua vida, né? Bom, quem disse isso foi o Steve Jobs, né? Que é considerado um gênio, que ninguém coloca em causa, mas uma pessoa muito difícil, né? Assim, e que quem relata isso é a filha dele, a Lisa, né? Lisa Jobs, né? E ele era tido como uma pessoa que, embora muitas vezes cognitivamente correto, e isso até é uma questão que eu não vi o filme dele, mas, né, assim, tem vários comentários e tudo, ele tratava muito mal as pessoas, né, ele não... e às vezes se cria essa cultura de que porque a pessoa é inteligente e ela pode estar certa, que isso dá um aval para ela ser grosseira, tratar os outros mal, né? E não, né? Assim, tanto que ele era uma pessoa que acabou muito sozinha, né? Assim. Enfim, só um exemplinho aqui. Agora, vamos falar do antissocial. Quem é o antissocial? Que é outro transtorno que suscita muita curiosidade, né, nas pessoas. O DSM-5 vai destacar que as principais características do antissocial é a indiferença emocional, né? Doutora, o antissocial era o que antigamente se chamava do psicopata, né? Isso, é. Sim, e as pessoas ainda usam, né? E a gente vai ver na literatura, e o próprio DSM-5 engloba, fala, né, explicitamente. Inclui o psicopata, o sociopata, né? É que no senso comum essa expressão do antissocial parece aquele, não quero sair hoje, não vou sair hoje, eu sou antissocial. Muito bem lembrado. E na verdade o antissocial ele tem... O antissocial não é o isolado, não é isso. O antissocial é o antigo psicopata. Isso. Né? Assim. Então, apresenta esse padrão de indiferença emocional e de violação dos direitos dos outros, né? Como é que ele vai se apresentando aí nos ambientes, né? Ele parece sociável e transmite uma imagem positiva de si, inclusive ele tem um encanto superficial, assim, né? E é bem comum estar associado a posições de poder. Teve um estudo da universidade, acho que foi British Columbia, que diz que entre os CEOs, né, e altos executivos de grandes corporações, a prevalência daí de pessoas com transtorno de personalidade antissocial aumentava, assim, para cerca de 16% ou mais até, assim. Então, é grande, assim. E eles podem ser competentes, que ele pode ser muito competente, né, assim, mas, né, vamos dizer assim, o problema vai incidir sobre as relações, né, assim.
justamente eles podem ser competentes porque isso pode estar adaptado, isso é uma das questões que nos estudos mais de justamente psicologia organizacional, enfim, e de, né, gestão de pessoas também, tem se prestado atenção muito para isso, né? Porque pode estar adaptado, a empresa, a organização pode estimular esse padrão mais agressivo, porque vai gerar um bom produto, de uma competição desmedida e de que está tudo bem se eu passar por cima de todo mundo, desde que eu atinja os objetivos. Literalmente, os fins justificam os meios, doa quem doer, né? Assim, mais ou menos assim. E azar é o de todo o resto, né? Eles não têm empatia, né? Então é frio, calculista, né? E é isso, assim, por vezes uma tragédia que deixa todo mundo tocado e tudo, começa a perceber que a pessoa não está nem aí, nem se liga ou não sente nada, assim, né? E pode dissimular emoções para ganhar a confiança das pessoas, ele pode fingir, né? É uma pessoa impulsiva que não tem medo de risco, né? E não julga estar errado nunca e não sente culpa, né? Então, o antissocial, ele vai sentir a vergonha, porque ele foi flagrado no crime, vamos dizer, ou na violação, né? Assim. Mas ele não costuma se sentir culpado ou com remorso porque alguém expôs alguém a um sofrimento. Não, ele vai se sentir vergonha de ter sido flagrado, pego, né? Em geral é isso, né? E se vê essas condutas de risco, às vezes é isso, assim, a pessoa que dirige de uma forma, numa velocidade, né, colocando em risco todo mundo e que se diverte com aquilo, não está nem aí, não atende o pedido da carona para ir devagar, né, assim, enfim, em várias áreas da vida, né. É mentiroso e manipulador e ele cria um mundo de mentiras significativas que ele vai construindo, às vezes de forma refinada, e é um mundo dele que ele vai acreditando e que ele acredita e que ele vai desenvolvendo. Ele sabe que não é verdade, mas ele, né, sustenta aquilo. Não aceita o não como resposta, e aí ele pode ter ataques de fúria e de violência, né? E julga-se imune a qualquer norma e regra, né? Agora, então, estamos chegando no finalzinho. Quem é o borderline, né? Assim, o borderline, então, as principais características é a impulsividade e a instabilidade, que se vê tanto nas relações interpessoais, quanto na autoimagem e na expressão afetiva também, né? Então, são aquelas pessoas que têm os nervos à flor da pele, né? E que sente tudo de forma muito intensa e instável. São aqueles que vão, tipo, do céu ao inferno, do amor ao ódio, em pouco tempo, relativamente, né? Assim, né? Então, as relações são sempre muito intensas e instáveis, né? Assim, por exemplo, no campo da psicoterapia, se sabe que o border ele chega te idealizando lá nas nuvens, mas quando ele é frustrado de alguma forma, um dia que tu não pode atender, ou enfim, tu vai para o inferno, né? Assim. E assim, nas relações amorosas dele, a mesma coisa, né? Isso porque ele tem um imenso, pavor, um medo horroroso de rejeição e de abandono, né? E em geral, na sua história de vida, suas vivências têm alguma questão muito sofrida ligada a isso, de um padrão de separação, individuação, de relações ansiosas e instáveis, né? Assim. Ele tem uma autoimagem e percepção de si perturbada, né? Então está muito, e é isso, reage de forma impulsiva, com potencial autodestrutivo com o dinheiro, pode fazer gastos extravagantes, no sexo se expõe a relações sem proteção, promíscuas, enfim, né? Direção perigosa, né? Comida associada à bulimia, né? Quadros bulímicos, né? Anorexias também e uso de drogas também. E até provocando,
não sei se nessa questão do autodestrutivo, provocando mal a si mesmo físico, né? Sim. Com automutilação, se cortando, Isso, né? Que é justamente o Rodrigo adivinhou aí, ó, o próximo, né? Que é isso, pode exibir o comportamento suicida, aí, o índice de suicídio nesse grupo é maior, né? A chance, e de automutilação também, né? Manifesta também sentimentos crônicos de vazio, né? Pode demonstrar episódios de raiva intensa e inadequada, desproporcional, assim, né? E que tem muita dificuldade para controlar, né? No trabalho, né, por exemplo, pode se empenhar muito na realização de uma tarefa, né? Mas é aquela pessoa que ele pode criar muitas confusões também, intriga, né, entre ou gera situações desconfortáveis, né, assim, protagoniza escândalos, né, assim. Doutora, e nessa questão, por exemplo, do sentimento crônico de vazio, ele é expresso de que forma, mais ou menos, pelo paciente, assim, o vazio é de sentimento? É um vazio existencial, assim, né? Assim, um vazio, sim, sentimento, por vezes, eles trazem isso, assim, que se sentem vazios por dentro, assim. Que não sentem nada, assim, que estão sem sentir nada. Não é tanto sem sentir nada, porque eles têm essa intensidade enorme, né? Assim, é um vazio de vida mais, assim, né? Assim, de não ter nada seu, vamos dizer assim, de não ter nada perene na sua vida, assim. Entendi. Então, esse é o borderline, né? E, por fim, o histriônico, né? Quem é o histriônico? O histriônico é aquele que tem uma emocionalidade excessiva, né? Intensa, está sempre dramatizando, exagerando, né? E busca atenção incessantemente, né? A busca de atenção dele é diferente aqui por exemplo, do narcisista, que quer ser o primeiro, quer ser superior e tal. O histriônico, ele precisa ser o centro das atenções. Se ele não é o centro das atenções, ele se sente muito desconfortável, né? E ele se sente mal, então, quando não é, né? Assim. E ele precisa ser visto e valorizado o tempo todo, assim, né? Ele tem que estar lá. Né? É aquelas pessoas que entram e dizem, cheguei, né? Assim, se vestem de forma extravagante, se expressam de forma extravagante, ocupam o espaço inteiro, cansam as pessoas à volta, muitas vezes, né? Assim. Então, são sempre dramáticos, assim, exageram em tudo, teatralizam, né? Nos sentimentos, nas experiências, tudo, né? Assim. Então, eles se expressam de forma teatral, dramatizam, né? E, apesar dessa intensidade que eles exibem, eles são emocionalmente muito superficiais, e isso a gente vê nas relações, né? Então, eles são capazes de considerar uma pessoa íntima a pessoa que sentou do lado dele no avião e que vai virar o melhor amigo para ele, né? Ali, né? Então, isso é comum, né? No histriônico, né? É extremamente sedutor, né? Vive à procura de excitação, né, e especialmente com a sexualidade muito provocativa, o que por vezes acaba se expondo e também expondo aos outros, né, nessa situação. Por fim, né, ele tem dificuldade em desenvolver relacionamentos genuinamente íntimos, né, constrói relações de dependência para tenta controlar o parceiro, né, com a sedução e manipulando também, né? Sempre fica naquela posição ou de vítima, ou de princesa, ou de super especial, enfim, né? Não consegue manter amizades, né, com pessoas que são comprometidas, que têm seus pares, né? Justamente porque ele sexualiza as relações rapidamente, né? E é provocativo, assim, né? Sempre dá né? Deixa uma deixa, assim, né? Uma abertura. Por causa dessa exigência constante de atenção, ele termina por afastar os amigos, porque é isso que eu falei, é muito cansativo, né? E ele dá prioridade a relacionamentos de amizade novos, assim, justamente também por conta dessa superficialidade. Então, se deslumbra com a pessoa, né? E às vezes termina por negligenciar as relações que são as mais antigas, que são as pessoas que ficaram com ele, que cuidam, abandonam as relações, né?
E no trabalho, muitas vezes a gente vê que eles iniciam projetos com muito entusiasmo, mas vão perdendo facilmente o interesse e não estão nem aí, né? E abandonam. Basicamente, então, quis trazer essas características mais pensadas, né? Elas não esgotam, se a gente for pegar os critérios do manual, né, de diagnóstico e estatística dos transtornos mentais, né? Vão ter mais questões, por exemplo, o histriônico é bastante sugestionável também, né? Assim. Mas a minha ideia era pegar alguns pontos principais para a gente conversar, né? Então, agora eu estou à disposição. Não, eu achei, assim, bem clara, né, objetiva a explanação. Eu só queria entender, por exemplo, num ponto ali do narcisista, né? Se o narcisista, ele é um sujeito que tem uma dificuldade da autocrítica, né? Ele tem no seu papel ali social, ele é um sujeito com todas aquelas características que nós acabamos de ver. É um paciente difícil de procurar uma ajuda, de procurar, de identificar. Olha, se eu sou tão bom, se eu sou tão, né? Se eu não tenho essa capacidade empática de me colocar, né? Essa capacidade empática, altruísta, enfim, a família tem que manejar isso, alertar. Isso é uma ótima pergunta, porque, em geral, eles não procuram espontaneamente, Pois né, é. Rodrigo? Então, assim, por exemplo, em geral, o parceiro lá, a esposa ou o marido, se queixa que não aguenta mais, né? Assim, a falta de consideração, que ele só fala sobre si, que é sempre a prioridade, que o seu trabalho é que importa, né? Enfim. E o relacionamento com os filhos também, muitas vezes de pouco cuidado, assim, né? Eles não têm muita paciência, por exemplo, aqueles contatos que exigem essa dependência, que exigem mais, né? Assim, por exemplo, um bebê, um filho no início da vida, né? Requer a gente esquece de si, né? Assim, e durante um período vive inteiramente ali para a criança, porque ela precisa, é o período de dependência absoluta, né? Os narcisistas lidam muito mal com isso, eles não toleram esses momentos, assim. Mas isso que tu falaste é assim, em geral, ou às vezes até no ambiente de trabalho, assim, as pessoas vão lá e se batem, cara, não tá dando, né? Assim, tu não te dá conta e tudo, né? E se ele não é muito... Porque tem uma distinção que um psicanalista fez, né? Já uma distinção antiga, que seria o pele grossa e pele fina, né? Assim, então, se ele não é muito casca grossa, que é essa coisa muito, né, duro e exibido e não tá nem aí, assim, ele, se tem alguma aberturinha, né? Assim, ele vai... Ou vai ficar com medo de perder, né? Enfim, né? E aí ele consegue chegar numa sala de terapia. Né? Eu acho que isso só reforça, né? Reforça em alguma medida a importância de que todos nós busquemos a terapia, né? Sim. O processo terapêutico, busquemos um profissional em que a gente possa ter um encontro semanal, enfim, porque esse estigma tão antigo, mas que ainda é presente hoje em dia, de que a terapia é para quem tem problema, faz com que as pessoas rechacem, enfim, não procurem essa ajuda. Agora, se um sujeito, se um paciente que tem essas características narcísicas já está num acompanhamento terapêutico, naquele processo de autoconhecimento, naquele processo ali no setting analítico, isso vai emergir e vai ser tratado. Todos nós precisamos. Alguma coisa nós vamos precisar ali manejar, seja mais simples ou mais complexa, né? Eu acho que de tudo isso, principalmente do transtorno de personalidade, né, que foi o que hoje nós vimos, eles são transtornos muito complexos de manejo familiar, né? Sim. Olha, tu ter um pai antissocial, tu ter um primo histriônico, que é aquele que teatraliza, que os problemas deles são maiores, e aquelas coisas. Isso tudo é muito complexo de ser manejado, né? Nesses contextos assim familiares. Causa muito sofrimento. Muito sofrimento. Então, assim, a sugestão maior tem que ser, todos nós precisamos de terapia,
né? Não estou te indicando terapia porque tu está com um traço antissocial muito marcante, que isso está sendo prejudicial para ti, e tu não está nem conseguindo enxergar porque tu é uma pessoa que a tua patologia já não faz com que tu seja autocrítica, né? Então, assim, buscar ajuda todos nós precisamos, né? O colega aqui, o colega, ou não sei se é servidor ou membro, Luiz Marcelo Martins, pelo que entendi, estas pessoas não são assim por escolha. Acho que a questão é como se adaptar a eles, se é que é possível. Não são assim por escolha, faz lembrar da questão etiológica, né, Marcelo? Então, que é uma interação, vai se encontrar, por exemplo, nas experiências de vida dessas pessoas, principalmente nas relações precoces, ali, muitas falhas, né? No cuidado, às vezes experiências traumáticas, né? Por exemplo, experiências de maltrato, abuso e violência na infância, né? Assim, está associada, né, muito fortemente, por exemplo, com os transtornos borderline. O próprio transtorno antissocial se encontra, né, reiteradamente nas histórias deles, maus tratos graves, né? Então, assim, elas não são assim por escolha, mas elas têm a possibilidade de que sim, né? Não é que a gente tem que só aceitar e só se adaptar, porque também aí a gente não vai estar ajudando elas, né? Então, acho que sempre ter uma conversa franca, uma abertura, né? E a gente ser honesto afetivamente, inclusive, olha, me sinto assim, não está dando assim, quem sabe tu busca uma ajuda, né? Assim, então, é importante também, né? Assim, porque eu acho que não, a ideia não é que a gente se acomode. O que a gente vai ter que se adaptar é uma situação que não depende de nós, né? Assim, enfim, um ambiente de trabalho, eu tenho um superior muito difícil e tal, bom, tu não tem muito o que fazer, né? Se tu tá numa empresa tal, tá, enfim, aí tu vai ter que, né, aprender a manejar. Né? Porque aí a gente não escolhe, ninguém escolhe muito, né? Assim, o que, enfim, né? E uma questão que eu acho que emerge bastante hoje em dia é assim, tangencia esse assunto que a senhora abordou hoje, né? Mas é a questão, assim, as personalidades reais e a personalidade virtual. O comportamento desse sujeito, o comportamento da pessoa numa rede social ou num grupo de WhatsApp, às vezes diverge muito de um comportamento. Eu conheço a Carmen aqui, aí a Carmen agora vai ali num grupo de WhatsApp e vai ser super agressiva, ou tu entende? Então, eu não sei o quanto a psicologia... Porque não é uma dupla personalidade, eu não sei se é, mas tipo... É uma pergunta super interessante, Rodrigo. Uma questão, né? Porque isso, assim, não é uma dupla personalidade, mas o que a gente tem visto é que aquilo que, por vezes, as pessoas reservariam para o seu até interior, vamos dizer assim, com um pouco mais de contenção, agora parece nesse que espaço. Tem que sempre falar, tem que sempre publicar tudo, tem que sempre dizer, né? E aí eu acho que, por exemplo, conforme o tipo de rede, né? Assim, por exemplo, o WhatsApp e o Twitter, tu escreve, né? Pode até mandar foto e tal, né? Tudo, mas eles são mais mensagens escritas, né? E aí a gente nota, tanto que eu não tenho Twitter, nem nada, mas assim, o que se diz é que o Twitter é extremamente agressivo, né? Então, assim, isso, né? Parece que as pessoas realmente se escondem através das palavras, né, onde não vai aparecer ali a imagem ou um outro tipo, e aí elas podem largar qualquer lixo, né, assim, com um grau de agressividade, assim, que faz a gente, enfim, se perguntar, opa, que pessoa é essa, né? Revela uma personalidade diversa do cotidiano. E aí a pessoa, isso faz parte da personalidade dela também, então tem que saber que essa pessoa, bom, ela é assim, mas também ela pensa isso, e se comporta, né? Uma pessoa que não é assim, não vai se comportar assim no WhatsApp ou no Twitter também, vai se manter, né?
O Instagram, por exemplo, que é mais de fotos, imagens, né? Aí é diferente, né? Porque ali todo mundo bota só imagens bonitas, é um aquela outro vida tipo linda e perfeita, né? Exatamente. Porque, claro, ninguém acaba selecionando, até tem, né, alguns movimentos dos influencers e tal, de colocar alguma coisa, né, assim, que não seja tão maravilhosa, assim, mas isso gera muita ansiedade nas pessoas, que vão olhando aquela vida de álbum de fotografias ali, e vão achando, nossa, minha vida é uma porcaria e tudo, e ficam, sofrem com aquilo, né, assim, então... Sofrem muito, né, as redes sociais têm hoje em dia ocupam esse papel, assim, né, até da exacerbação do bullying, né, de uma geração mais... Até pensando numa geração distinta, a doutora Marta falou, é 1 hora, eu estou vendo 56 minutos aqui, eu acho que está terminando. Mas eu só quero fazer doutora, fazer um questionamento, assim, a gente sabe que o diagnóstico, ele só pode ser dado após os 18 anos, né? O diagnóstico fechado, né? Ele tem que ser fechado, não pode ser dado antes, enfim. Justamente pela construção desse sujeito, ainda está construindo a sua psique, enfim, está construindo a sua identidade, né? É possível tu já encontrar todos esses traços aqui expostos de um antissocial, de um border, em um adolescente de 12 anos, e como que esse manejo familiar poderia ser feito? É terapia mesmo? Olha, na verdade, antes dos 18 anos, e inclusive é um dos critérios do DSM lá, o diagnóstico, então, nessa faixa de idade é o transtorno de conduta. Então, ele tem outro nome. Tem outro nome. Né, assim. E sim, tem tratamento, né, psicoterapia, às vezes tem que fazer uma avaliação e uso de medicação psiquiátrica, né, assim, terapia familiar, redes de apoio, uma porção enfim, de abordagens, né, normalmente, assim, multidisciplinar, inclusive, né, assim, para ajudar a lidar, até porque é muito difícil para o terapeuta lidar sozinho com isso, assim, eu diria que quase impossível. Interessante. Não vou falar mais, porque nós já estamos chegando no final. Agora eu queria só aproveitar que a doutora Marta está aqui conosco, de dizer para gente, hoje nós fizemos esse encontro falando sobre os transtornos de personalidade, né, e quando que eles se tornariam um problema. Nós podemos também pensar num de transtornos de humor, né, doutora? Sim, a bipolaridade, lá. A depressão, né? Às vezes, quais esses níveis de tristeza que poderiam ser considerados? Isso é um outro tema, aproveitando que aqui chegou a nossa doutora. Para a gente pensar para um próximo encontro com a doutora Carmen também aqui para falar sobre o humor. Eu acho que a Carmen trouxe pontos muito relevantes, né? Que é, olha, só a fatia B. Só a fatia B. Mas, assim, como tu mesmo explicaste, são os mais próximos, são mais comuns, assim, ó. Mas como tu já está detectando o Rodrigo, né? Todos esses transtornos abrem um leque para outros transtornos. Eu acho que o que a gente tem visto hoje, não só aqui no trabalho, não só dentro do Ministério Público, mas nas relações hoje, que a gente estuda muito a sociedade de risco, né? Que existe até uma expansão do direito penal em função da sociedade de risco. As pessoas se sentem em pânico, né? Estão muito assustadas. Eu acho que a pandemia revelou o que já estava, talvez, guardado, né, dentro de muitos. E eu acho que o importante, o que a gente tem proposto aqui, e que a Carmen traz, e que o Rodrigo também traz, que precisamos falar sobre isso, precisamos tirar o estigma sobre isso, e não tem problema nenhuma de dizer para o colega do lado, ou dizer para a chefia imediata, que eu estou com problemas, né? E nem supervalorizar, como disse a Carmen, nem superdimensionar, mas também não ignorar. Eu acho que a palavra, eu estava escutando aqui, aprendendo, né? Eu acho que é o equilíbrio, né? É buscar o equilíbrio e é equilibrar todos esses sentires quando dá, né, Carmen?
Quando dá. Claro. E quando não dá, eu acho que é procurar ajuda para que alguém ajude essa pessoa, esse familiar, esse amigo, esse vizinho, a encontrar um pouco dessa saúde mental, desse bem-estar no cotidiano. Porque é muito atormentante, é muito, muito difícil viver quando se está vivendo uma patologia. Semana passada nós estivemos aqui com o Fábio, né? Foi. E ele falou sobre a questão ali do suicídio, do quanto temos que mudar nossos conceitos, que às vezes as crianças não vivem esse mar de rosas. A infância não é esse mar de rosas na parte da saúde mental, né? Bom, mais alguma pergunta do Rodrigo? Eu, assim, realmente, né? Respeitar o tempo da doutora Marta. Olha, nós estamos com 120. Senão nós estamos, nós estamos com 120 participantes. Ah, que privilégio. Aqui o pessoal está aqui. A gente nem teve coragem de intervir, mas, assim, eu fico muito feliz, né, de estar aqui, Carmen, contigo, para nos prestar esses esclarecimentos, né? Do Rodrigo estar aqui para contribuir e mostrar, né, que tu pode estar dentro de uma instituição, formado em direito, mas nós estamos numa escola, né? Então admiro muito quem procura o conhecimento, a educação contínua. Obrigado, doutora. Já estamos, assim, infelizmente, no nosso horário. Eu queria passar para a Carmen para as considerações finais, sem tempo, assim. O que tu tem para nos dizer para arrematar essa maravilha dessa palestra? Não, só agradecer a oportunidade. Acho muito importante que a gente possa conversar mesmo, né? E só lembrando que é isso, assim, o inicinho, né, Rodrigo? Todos nós vamos compartilhar essas características. O problema é ser um padrão rígido, inflexível, né? É aí que começa a surgir o problema, né? Então, né? E sim, temos uma equipe grande lá no serviço de perícias, né? Assim, que pode... Né, e vem participando desse, né, conversando, e que tem sido um espaço muito bacana, assim, agradecer também. Muito bom. Bom, eu só tenho a agradecer, doutora Marta, mais uma vez pelo convite. Acho que esse projeto, tanto o Conversando e Pensando em Saúde Mental, quanto todos os outros que têm sido desenvolvidos, nos aproximam do CEAF. Nós estamos cada vez mais próximos do CEAF, a gente se avisa, entende? Quando chega o e-mail de manhã, por exemplo, que a gente recebe um durante a semana, alertando que nós vamos ter. Quando chega aquele da manhã, que é hoje, um já avisa o outro, às vezes pelo horário das 10 horas a gente não consegue estar online, mas a gente sabe que vai ficar no YouTube, vai ficar disponível, a gente se avisa, assiste, conversa. Então, acho que isso é muito, muito interessante, tem sido muito interessante para nós. Então, lhe agradeço, e certamente estou lhe agradecendo em nome de vários colegas servidores. E 145 no YouTube? Ai, que legal, olha só. Somos famosos, Carmen. Bom, eu aproveito, então, já fazendo um grande agradecimento à Carmen, em nome de todos os profissionais do serviço. Hoje, nosso antigo biomédico, serviço social, serviço em saúde e em perícia, né? Como é que ficou? Perícias em saúde. Perícias em saúde, eu também estou aprendendo aqui. E agradeço ao Rodrigo, em nome de todos os membros, servidores e da nossa equipe aqui do CEAF. Quem nos acompanha nas nossas redes sociais sabe que hoje aqui, eles estão só vivenciando, nós temos uma enorme e competente e amada equipe aqui, que faz com que esse evento possa acontecer hoje aqui. Está aqui o Gessé, a Ana, o Diego e a Priscila, hoje estão nos acompanhando, e quem mais aí está aí? O Ivandro, a Rochelle, a Suê, o Claudião, só hoje aqui para realizar este evento aqui, fora os outros todos que estão planejando. O que eu convido também todos os senhores, membros, servidores? Como o Rodrigo falou, nós temos hoje um canal no YouTube, que é o CEAF MPRS, onde vários cursos, eventos, webs estão disponíveis. Nós também temos um canal no Instagram, que é o CEAF MPRS. Nos sigam. E a gente fez um novo canal no WhatsApp, que é o
SEAF Comunica. Ninguém vai mandar, não é grupo de família, ninguém vai mandar mensagem, ninguém vai mandar bom dia, não. É só para mandar o card e avisar que o link que vai começar o evento. Para participar do SEAF Comunica, só é para integrantes do Ministério Público, membros, servidores, estagiários e colaboradores da casa, não está aberto ao público externo, mas para o público interno, basta mandar um e-mail para cá pedindo para se cadastrar, que a gente manda o link, porque ele é um link que só vai o colaborador, o membro, o servidor receber essa comunicação se manifestar o desejo, porque a gente também não quer incomodar, quer convidar, mas não quer. No Instagram, na bio. Também na bio, aqui a Ana, a gente faz aqui o evento ao vivo. Na bio está lá, que clica ali, como é que faz para se inscrever. Nós queremos sugestões, ideias, feedback. Mandem aqui para o nosso e-mail, conversem conosco, nos digam quais são os temas que vocês gostariam de assistir, de ouvir falar, quais são os cursos que vocês mais gostam, quais são as dificuldades que tiveram de nos encontrar. E também o retorno geral. Uma boa tarde a todos e um agradecimento a todos que estiveram conosco até este horário aqui, que a gente sabe que não é fácil. Um beijo.